Você já ouviu falar de lugares que parecem guardar um segredo no ar? Lugares onde o silêncio é pesado, o vento carrega mais que poeira e a sensação de estar sendo observado nunca vai embora? Hoje você vai conhecer a história da Colina dos Ventos, um bairro onde o cotidiano simples foi lentamente tomado por algo inexplicável. Tudo começou com o fechamento de um bar e terminou em fogo, gritos e um mistério que até hoje ninguém ousa decifrar por completo. Mas atenção, essa não é uma história comum. Os detalhes aqui importam. Cada cena, cada som, cada figura descrita pode esconder uma chave para entender o que realmente aconteceu. Por isso, te convido a acompanhar cada momento do vídeo até o final, porque só assim você poderá tirar suas próprias conclusões. Se você curte histórias sombrias, reais ou não, já deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo, você acredita em aparições? Já sentiu algo estranho em um lugar aparentemente comum? Aperte os cintos, ou melhor, feche bem as janelas, porque o vento que sopra nessa história pode muito bem chegar até você. Boa noite. Nunca fui de ligar para boatos, mas essa história não sai da minha cabeça. Talvez porque até hoje eu tento entender o que aconteceu aqui, no bairro onde moro, conhecido por nós como Colina dos Ventos. Tudo seguia o mesmo ritmo. Acordávamos cedo, víamos o sol batendo nas telhas tortas e o vento, sempre constante, carregava poeira ladeira abaixo. Esse vento nunca falhou. Entrava nas vielas, sacudia as portas mal encaixadas. Quase todo mundo se conhece. Famílias. São simples, mas sempre se ajudam. Tem a Dona Rosa que leva café, o seu Ademar que ajeita telhado, o Mateus que carrega sacola para a Senhora Maria, uma corrente de favores que mantinha tudo de pé. O bar do Naldo era o ponto de encontro. Um prédio antigo, amarelo encardido, com 3 mesas de plástico e um letreiro caindo. A calçada era tão estreita que mal cabia quem bebia do lado de fora. Depois das 9 da noite, virava um deserto. O povo dorme cedo por aqui. O bar então ficava só, com lâmpadas trêmulas iluminando um balcão vazio. Foi lá que apareceu um sujeito de uns 30 anos, conhecido como Zeca. Nunca entendi o sobrenome. O nome verdadeiro era Ivan, mas parece que Zeca soava mais íntimo. Ele fazia de tudo. Descarregava bebidas, varria, ajeitava as cadeiras. Se um carro dava problema, ele ajudava. Nem que fosse só para segurar uma lanterna. Todo mundo sabia, mesmo sem falar, que Zeca tinha alguma dificuldade mental. Falava pouco e às vezes se perdia no olhar, como se estivesse longe. Ainda assim era educado. Comia o que recebia e isso bastava para ele se virar. Enquanto o bar do Naldo funcionava, Zeca tinha onde ficar. Passava o dia no balcão, limpando copos, guardando cadeiras, sorrindo tímido para as crianças. Mas o Naldo adoeceu. De repente, fechou tudo e foi embora. O bar ficou escuro, janelas lacradas com tábuas. Zeca, por outro lado, permaneceu lá, sentado no degrau, esperando o Naldo voltar. Esse dia nunca chegou. Alguns moradores tentaram ajudar Zeca. Arrumaram um quartinho, um colchão velho, mas ele não aceitava. Sempre voltava para o bar. Espiava pelas frestas, como se esperasse ver a vida voltar lá dentro. Nas primeiras semanas, achamos que uma hora ele ia desistir, mas isso não aconteceu. Foi então que começaram os boatos estranhos. Passava das 10, 11 da noite e alguns diziam ouvir vozes no bar fechado, como se alguém conversasse com o Zeca. Outros juravam ter escutado risadas. Um morador disse que viu luzes amarelas piscando lá dentro, mesmo sabendo que não tinha mais eletricidade. O povo daqui não liga muito para crendices, mas falaram em assombração, espírito zombeteiro. Samuel, meu irmão mais novo, tinha 10 anos, eu 15.
Ele era curioso, adorava se meter em tudo que parecesse misterioso. Um dia, voltando do campinho, ele me cutucou e apontou para o bar. Vi o Zeca ali, parado na penumbra, encostado na parede. Mas do lado dele, juro, havia uma figura encurvada, coberta por um tecido escuro e comprido demais. Não dava para ver rosto. Era só uma sombra contínua, como se não houvesse nada por trás daquilo. Você viu isso? Cochichou Samuel com os olhos arregalados. Tentei disfarçar. A gente estava longe e a luz do poste era fraca. Podia ser só trapos, mas ele estava convicto. Tem alguém com o Zeca e não é gente comum. Chegando em casa, nossa mãe deu bronca pela demora. Preferi não contar. Quis acreditar que foi só impressão, mas as histórias começaram a crescer. Crianças diziam ouvir uma voz de mulher dentro do bar. Sempre que se aproximavam, Zeca surgia na porta, rosnando, mandando embora. Logo, ele começou a acumular entulho na calçada. Madeira, portas, garrafas, sacos de jornal. Um monte de lixo, bloqueando a entrada. Numa quinta-feira, lembro porque era dia de feira no outro bairro, surgiu um burburinho, uma mancha escura numa das tábuas do bar. Parecia queimada e formava o contorno de uma mulher coberta por um véu, mãos em oração. Parecia uma santa. As senhoras foram até lá, se benzendo, acenderam velas, deram nome àquilo: Nossa Senhora do Vento, ou Santa das Chamas. Outros riram, dizendo que era só para idolia, enxergar formas onde não tem. Chamaram o padre Elias, um homem jovem, firme. Olhou a madeira, franziu a testa. Isso não é milagre. Se querem rezar, a igreja está aberta. Arrancou as velas, pegou a tábua e entregou para o Zeca. Faz o que quiser com isso, é só madeira queimada. Zeca segurou com tanta força que os dedos ficaram brancos. Lançou um olhar duro para quem tentava tirar e voltou para o fundo do bar, sumindo entre os entulhos. Depois daquele dia, Zeca quase não saía mais do bar. Não sentava mais na calçada. Ficava invisível, mas presente, como uma sombra do que um dia foi. Alguns vizinhos diziam ouvir conversas tarde da noite, vozes baixas, como se houvesse mais alguém lá dentro. A porta da frente seguia trancada, mas ele devia ter achado uma entrada pelos fundos ou por alguma janela quebrada. Samuel e 2 colegas resolveram espiar. Encontraram uma fresta onde não havia tábua nem grade. Voltaram pálidos. Meu irmão só conseguiu sussurrar. Vi o Zeca falando com alguma coisa, e havia uma luz fraca, como vela, mas dentro dessa luz, algo se mexia, uma sombra, maior que ele. Não era a primeira vez que Samuel falava de sombras, e aquilo me deixava inquieto, mas com a correria do dia a dia, a gente tenta ignorar. Eu pedi para ele não voltar lá. Poucos dias depois, já passava da hora de dormir e Samuel não havia chegado. Meu pai pediu para eu buscá-lo no ginásio de futsal, onde ele às vezes jogava com os meninos mais velhos. Coloquei minha jaqueta e desci as ladeiras da Colina dos Ventos. Encontrei meu irmão e 2 garotos escondidos atrás de latões de lixo. Um tremia, o outro chorava. Contaram que ao passar na frente do bar para cortar caminho, viram Zeca correndo como se fugisse de algo, mas então ele parou, virou e voltou devagar, como se uma força invisível o puxasse. Na escuridão, disseram ter visto uma figura encapuzada falando com ele. Zeca balançou a cabeça, concordando com algo, e entrou no bar. Os garotos se esconderam, só saíram quando me viram. Fui levando um por um para casa, mas assim que chegamos, na nossa rua, ouvimos gritos, cachorros latindo, e vimos um clarão alaranjado iluminando o céu. O cheiro de fumaça tomou conta do ar. Meu coração disparou. Vinha do bar. Corri até o bar, deixando Samuel para trás. Os vizinhos tentavam conter o fogo com baldes d'água. Usavam panos molhados no rosto, tentando escapar da fumaça espessa. O calor era sufocante.
Fagulhas voavam como brasas vivas no SUS. Meio da confusão, vi meu pai sentado na calçada, braços sujos de fuligem, recebendo ajuda de um vizinho. Ele tentara entrar, queimara as mãos. O Zeca, ele, disse ofegante, jogou gasolina. A gente ouviu. Ele quebrou a janela, acendeu um fósforo. As palavras mal saíam. Outros gritavam, tentando passar pelas chamas, mas era impossível. O fogo se espalhava rápido. Dentro do bar, entre labaredas, víamos o Zeca ajoelhado, o corpo sendo engolido pelo fogo. Ele não se mexia, não tentava fugir. Parecia alheio a tudo. Alguns juraram ver uma figura escura pairando atrás dele, alta, magra, um vulto que não parecia feito de carne. Estava próximo do balcão, prestes a desabar. Tudo aconteceu rápido. Era difícil saber o que era sombra, o que era fumaça. Mas os olhos das testemunhas diziam tudo. O pavor era real. Os bombeiros chegaram a tempo de impedir que o fogo se espalhasse, mas não conseguiram salvar Zeca. O prédio ficou destruído. No dia seguinte, parte da fachada carbonizada desabou. Ninguém quis mais saber daquele lugar. Cogitaram demolir, fazer uma praça, mas o terreno não tinha dono certo. Levantaram um muro provisório para impedir que alguém entrasse. No fundo, parecia que uma parte da gente também tinha morrido naquela noite. Não foi só o Zeca, foi a paz, a inocência. Até hoje, Samuel evita passar por ali. Às vezes diz que escuta sussurros no vento noturno. Eu não alimento essas ideias, mas admito que, quando o vento sopra mais forte, um calafrio me percorre. Aquela tábua que parecia ter o desenho de uma santa nunca mais foi vista. Alguns dizem que virou cinza no incêndio. Outros juram que Zeca a segurava quando se ajoelhou em meio às chamas. Quem acreditava em milagre ficou com o gosto amargo da tragédia. Hoje, quem passa pela Colina dos Ventos desvia o olhar do antigo bar do Naldo. A tristeza é quase palpável. Os mais velhos contam essa história como um aviso. Não abandone. Não é quem precisa, seja na mente ou na vida. Porque às vezes o que surge no silêncio não é mais deste mundo. Quando me perguntam por que ainda moro aqui, respondo: foi aqui que aprendi tudo sobre a vida, inclusive as partes mais sombrias. Apesar de tudo, a maioria ainda se ajuda. Contra o vento, contra a realidade. Mas eu já não duvido de que existam coisas que a gente prefere fingir que não vê. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por assistir essa história até o fim. Cada visualização, cada like e comentário que você deixa faz toda a diferença para que esse canal continue trazendo relatos como esse, com tensão, mistério e aquele frio na espinha que a gente não esquece. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like. E claro, compartilha esse vídeo com quem adora uma boa história sombria. Pode ser aquele amigo que jura que não acredita em fantasmas, ou aquele parente que já teve uma experiência estranha com o desconhecido. Compartilhar ajuda a espalhar o mistério e, quem sabe, alguém aí do outro lado também tenha vivido algo parecido. E antes de sair, não deixe de assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Se essa história te arrepiou, o próximo relato vai te deixar sem dormir. Nos vemos na próxima escuridão.